Calma que eu sou contra a regra, sou apresentador, sou tudo aqui. Pode ir. Nessa época de pandemia, você tem que bater o escanteio e correr para cabecear, Dirley, nas preparações de aulas. Então, vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Sou o professor Wesley. Estou junto com o professor Dirley nessa empreitada aí, desse projeto que a gente acredita que pode mudar o futuro de Paranaíba, até porque, se a gente não acreditasse nisso, jamais estaríamos engajados nisso aí. A ideia desse projeto é que nós possamos, de alguma forma, fazer uma gestão compartilhada de longo prazo com a gestão pública, né? A ideia do projeto não é interferir em ações rotineiras, cotidianas, pontuais da prefeitura. É uma tendência hoje na gestão pública você compartilhar a sua gestão. Isso acontece nas empresas, você colocar os funcionários para participarem das decisões, e no poder público a mesma coisa. Só que de que forma isso vai acontecer? Você pensando conjuntamente a sociedade civil junto com o poder público. O que vai ser de Paranaíba, né? Quais são os propósitos, quais são os desafios que Paranaíba precisa ultrapassar para chegar naquilo que ela deseja. Eu costumo dizer que nós somos uma cidade mãe, matriz, por essa história que tudo começou aqui, essa costa leste que tanto falam hoje, ela é nascente de Paranaíba, o Bolsão sul-mato-grossense é oriundo de Paranaíba, ao mesmo tempo, você conversa com pessoas antigas, Paranaíba se desenvolveu sim, ela não parou no tempo, só que ela, em alguns setores, ela não desenvolveu da forma que deveria ter se desenvolvido. Então, por isso que às vezes as pessoas têm a percepção que parou no tempo, mas não parou. A cidade cresceu, a cidade evoluiu, a cidade melhorou. Só que, ao mesmo tempo, tem problemas, tem situações críticas, né? Então, o Conselho vai pensar conjuntamente como chegar lá em 2038, quando o Paranaíba completar 200 anos, estabelecendo indicadores, estabelecendo ações que vão sair de um ponto A para um ponto B, de forma planejada, ou seja, o que nós queremos ser de futuro? Um polo de educação, um polo de saúde, um polo pecuário. A pecuária, Paraíba já teve o maior rebanho de gado de corte do estado. Hoje é o 5º ou 6º. Será que a pecuária de Paraíba tem tecnologia? Será que o pequeno produtor tem tecnologia? Então, o Conselho vai apoiar tecnicamente o desenvolvimento de políticas públicas da prefeitura que vão pensar essa Paranaíba daqui 20, 30, 40 anos. Então, o propósito central é esse, né? Agora eu passo a palavra para o professor Odirley comentar um pouco também. Pessoal, bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer a vocês por terem disponibilizado esse tempo aí nas suas agendas para nos ouvir em relação a esse projeto, né? Os slides que eu vou passar aqui para vocês de forma bastante rápida são os mesmos que eu apresentei lá na Câmara dos Vereadores, e aí, no debate, eu vou acrescentar mais algumas outras coisas e tirar as dúvidas que eventualmente surgirem aí, tá? Procurarei ser o mais rápido possível nessa exposição, e aí, se alguém tiver algumas dúvidas e que queira entender melhor, eu estou à disposição aí para uma reunião, enfim, para conversar, né? Assim, para a gente entender como é que funcionaria o Conselho de Desenvolvimento de Paranaíba, o CODEPAR, é importante deixar claro essas respostas, né, a essas perguntas que aí estão na tela. Por que a gente tem que criar um Conselho de Desenvolvimento? Existem práticas a respeito disso no Brasil já, ou a gente está criando uma coisa nova? Qual é o objetivo da gente criar um Conselho de Desenvolvimento Econômico para a cidade? E, assim, como que ele vai funcionar tecnicamente e quais são os resultados que a gente espera disso? Eu acho que, para tudo na vida, essas perguntas se fazem necessárias, né? Por que fazer, com que objetivo, com qual resultado eu espero obter? Eu vou tentar, então, responder a essas perguntas para que a gente deixe isso de forma mais clara, né? Essas duas primeiras perguntas, por que criar um Conselho de Desenvolvimento e quais são as melhores práticas a respeito, eu começo dando o exemplo ali do município de Maringá, que foi justamente onde começou essa prática de criação de conselho de desenvolvimento. Maringá é uma cidade que foi fundada em 1947,
emancipada em 1951. 2 anos depois, criaram a Associação Comercial e Industrial de Maringá. E vocês percebam que tem um grande período de tempo entre 1953 e 1994. E eles perceberam que a cidade não se desenvolvia tanto, né? Em 94, portanto, eles criaram um movimento Repensando Maringá, que 2 anos depois levou à criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá. Lá em 1997, eles criaram um programa, um projeto chamado Maringá 2020. Em 1997, portanto, no espaço ali de 23 anos, né? Eles criaram um programa, uma espécie de programa de metas, e em 2008 eles já atingiram as metas do Maringá 2020. O que eles queriam ser em 2020, eles já eram em 2008. E aí eles pensaram, então vamos criar o Maringá 2030, né? E atingiram essas metas do Maringá 2030 já em 2015, ou seja, antecipando, né, o cumprimento dessas metas. E aí, nos últimos anos, eles criaram o Maringá 2047, que é justamente quando o município vai completar 100 anos. Então, o que eles querem ser enquanto município, enquanto atividade econômica, enquanto saúde, enquanto educação? A gente sabe que daqui até 2047, muitos prefeitos vão se alternar na prefeitura. E aí cada um tem o seu método de trabalho, mas algumas coisas devem ser continuadas. Eu costumo dizer que o prefeito ele não entra numa bolha, administra e sai daquela bolha, e o outro candidato que entra vai para uma outra bolha. Não, é o mesmo município, como se fosse a mesma empresa com os mesmos problemas. Então, por isso que a gente tem que ter esse projeto de longo prazo aí, no caso, no que diz respeito ao planejamento econômico. Um dos trabalhos que eles fizeram lá foi o quê? Levantar quais eram os segmentos motrizes da região. Ou seja, quais são as atividades econômicas que, de fato, geram emprego e renda aqui no município. Então, eles têm aí uma série de segmentos, né? Fabricação de refino de açúcar, confecção de artefatos de vestuário, fabricação de produtos de borracha, telecomunicações, uma série de segmentos, 14 setores motrizes, portanto, são aqueles que geravam emprego e renda naquela região. Desses segmentos, aí vem a pergunta talvez mais importante. Qual desses segmentos vai ser uma mega tendência? Será uma mega tendência? E qual desses segmentos a região tem uma vantagem em relação às demais regiões do Brasil? Né? A gente tem que entender assim, grande parte das empresas vão quebrar nos próximos 10 anos. Muitos serviços que hoje são prestados vão, no mínimo, mudar nos próximos 10 anos. Então, de que forma isso vai impactar a renda, a atividade econômica da nossa cidade? Então, para quem conhece Maringá, é uma região cuja extensão territorial é muito pequena. Eu acho que 30% da região do município de Paranaíba é o município de Maringá, é muito pequena a extensão. Então, não dá, por exemplo, para eles plantarem soja, plantarem milho e isso salvar a economia deles. Então, eles têm que produzir coisas de maior valor agregado. Então, eles, dentro desse estudo, eles perceberam o quê? Olha, saúde, educação, intermediação financeira e desenvolvimento de sistemas e serviços de informação é uma mega tendência e é aquilo que nós temos vantagem competitiva. Então, são esses os segmentos econômicos que nós temos que estimular na nossa cidade. O comércio de atacado e varejo também é uma mega tendência e eles têm uma pontuação interessante ali nas vantagens competitivas, como vocês estão vendo aqui, né? E como vocês podem ver, olha, fabricação de automóveis não é mais uma mega tendência, acho que a tendência é cada vez mais ter menos carros nas ruas, né, e métodos alternativos de transportes, e eles não têm uma vantagem competitiva, né, nesse segmento. Eles entenderam que, olha, as empresas que produzem automóveis querem ir para regiões que o custo de produção é baixo, que o terreno é barato, porque não precisa mais de tanta mão de obra, eles têm a tecnologia, né, portanto, não é uma mega tendência para a região, não é uma coisa para se insistir tanto. Então, é esse tipo de trabalho, por exemplo, que nós podemos desenvolver aqui para o Paranaíba. Quais são os nossos setores motrizes? O que será mega tendência? E dentro dessa mega tendência, o que nós temos vantagem competitiva? Ou seja, o que outras regiões não podem competir com nós?
É essa que é a grande questão. A gente está falando aí do frigorífico, por exemplo, né? Frigorífico é uma coisa que o cara pega a fábrica daqui e leva para outro lugar. É uma coisa muito simples de fazer. Então, a gente não pode depender a nossa economia do frigorífico. Eu acho que, assim, não sou advogado do prefeito nem representante dele, mas eu acho que ele está certo no sentido de trazer, de fortalecer e tudo mais, porque é uma atitude de curto prazo. Mas no longo prazo nós não podemos depender desse tipo de atividade econômica. Por exemplo, a famosa frase, né? Se for embora, não vai me fazer falta. Né? Hoje, se for embora, vai fazer falta. Então, a gente tem que criar uma economia tão diversificada a ponto de um acontecimento como esse não ter um impacto tão grande na economia local. Então, esse modelo que a gente está propondo, tem vários exemplos aí, Brasil afora, que vocês podem pesquisar. Bauru, em São Paulo, está adotando esse modelo. Nós temos, inclusive, um contato bacana com o pessoal lá e que já se colocaram até à disposição para uma reunião, uma palestra, para falar sobre os desafios que eles já enfrentaram, né? Manaus é o exemplo que mais me chama a atenção. Eles têm uma programação para Manaus 2038. O município de Manaus, a gente sabe, existe a Zona Franca de Manaus, né? Uma região com uma série de isenções fiscais para que a Samsung, a HP, enfim, uma série de marcas, a Honda, coloquem lá suas fábricas e produzam ali os seus produtos. Na realidade, o que eles fazem lá é só montagem. Chega tudo de fora, monta lá e distribui para o Brasil inteiro. Agora, será que precisa ser em Manaus essa montagem? Isso aí pode ser feito em qualquer lugar do mundo, essa montagem. Então, eles entenderam que eles não podem mais depender da Zona Franca de Manaus. Eles precisam diversificar a economia. E o desafio deles para 2038 é o quê? Fazer com que a economia local, a dinâmica econômica local, seja estimulada por produtos oriundos da floresta. Por exemplo, remédios. A floresta amazônica tem um potencial para essa questão dos remédios monumental, e o mundo não consegue concorrer com isso. E aí vai bioenergia, uma série de outras questões ali que o mundo não consegue concorrer. Então, eles entenderam que eles têm uma vantagem competitiva, que eles não estavam dando o devido valor, e estavam se preocupando com industrializar, sendo que esse não era o caminho. Eu posso dar o exemplo também de São João del Rei, em Minas Gerais, que é um município pequeno, e que durante muito tempo perseguiu a industrialização, até que eles chegaram e pensaram, pera lá, olha o que nós temos aqui, casarões, né, coisas antigas, isso aqui é um potencial turístico gigantesco. O nosso foco é o turismo, né? O mundo não consegue concorrer com o que nós temos aqui, né? Então, nesse sentido, eles olharam para a economia deles, viram as suas potencialidades e passaram a desenvolver atividades econômicas que outras regiões não conseguem concorrer. Brasília é o mesmo caso, né? Eles estão aí, bem-vindo ao futuro de Brasília. Também é um caso interessante, né? E por aí vai. Tendo essas melhores práticas, eu acho que a gente tem uma coisa muito importante, porque é o famoso aprender com os erros dos outros, né? A gente sabe o que eles fizeram, a gente sabe o que eles já passaram, então isso nos dá uma vantagem gigante para implantar um modelo aqui, e que não vou dizer que não vai cometer, mas que a gente tenha uma referência desses outros conselhos. Nessa questão do objetivo do Codepar, é muito importante deixar isso aqui claro, né? Qual que é o objetivo do Codepar? Discutir e elaborar, em sinergia com o poder público e a sociedade civil organizada, né, por meio de uma equipe técnica extremamente qualificada, projetos de futuro para a nossa cidade. E quando eu falo projeto de futuro, eu estou falando daqueles que vão para além das próximas eleições e que visem o desenvolvimento socioeconômico. Então, é uma equipe técnica qualificada que vai trabalhar tendo orientação da sociedade civil organizada e do poder público para elaborar esses projetos de médio e longo prazo, para que quando nós tenhamos uma eleição para prefeito, se faça uma apresentação mostrando sobre os trabalhos do Conselho, mostrando sobre o planejamento da cidade para os próximos 20 anos e dizer, olha, nós vamos lidar os próximos 4 anos, nós temos um projeto de 20 anos aqui. Você está disposto a incorporar no seu plano de governo isso aqui que está previsto? E, principalmente, porque não é uma lista de desejos que nós vamos entregar aos candidatos, é um projeto que mostra como fazer.
Isso é o mais importante, é mostrar como fazer. São coisas que já vêm sendo estudadas há muito tempo. Em todos os lugares que isso acontece, os candidatos não só abraçam a causa, como muitas vezes se antecipam. Eles pegam as propostas dos conselhos e já incorporam ao seu plano de governo, porque são projetos que vêm da sociedade e, principalmente, são factíveis. Esse é o principal ponto, porque às vezes a gente exige mundos e fundos dos nossos governantes e eles, para ganhar a eleição, prometem. E aí, sabendo que não vai conseguir cumprir. E aí eles não cumprem e a gente se frustra. Então, por que não inverter essa lógica? A sociedade mostrar o que tem que ser feito e o prazo que tem que ser feito. Esse que é o ponto. Uma coisa muito importante, que eu costumo dizer, o prefeito, os secretários, eles não têm tempo para pensar em projetos de médio e longo prazo. Porque o secretário ele nem sabe se ele vai ficar durante toda a gestão do prefeito no cargo. E o prefeito não sabe se ele vai ficar 4 ou 8 anos. Então, ele tem que trabalhar levando em conta o seu mandato. Quem tem que pensar em projetos de médio e longo prazo tem que ser a sociedade, né? Em sinergia com o poder público, né? Então, o conselho não vai interferir, por exemplo, na poda de árvores da cidade, nos buracos da calçada, na lâmpada queimada, na falta de remédio do postinho, essas coisas do dia a dia e que outros conselhos já o fazem. Então, a ideia não é essa, por isso que esse slide é importante ao mostrar o quê? Que não são objetivos do Codepar. Primeiro, fiscalizar o passo a passo do prefeito e dos vereadores. Não é um observatório social. Nós não temos esse objetivo, nós não temos estrutura para isso, né? Não é o objetivo de um conselho de desenvolvimento ocupar o espaço de outros conselhos que já tratam de questões do cotidiano e que têm muito mais conhecimento de causa. E também não é o objetivo de um conselho atender demandas de grupos políticos ou grupos econômicos específicos, mas sim pensar e desenvolver projetos de desenvolvimento. Então, por isso, pessoal, que para pensar em projetos de desenvolvimento, nós temos que ter o quê? Uma equipe técnica qualificada. E a gente tem que organizar. Eu acho que grande parte dos insucessos, tanto de empresas quanto do setor público, é a falta de divisão do trabalho, de uma clara divisão das funções. Até que ponto você pode ir. Nesse slide aqui, pessoal, nós temos o quê? A estrutura organizacional do conselho. Então, como é que funciona o conselho? Ele tem uma plenária, que é um órgão máximo dentro do conselho, e são 23 entidades representativas de classe. Então, não é o professor Wesley que vai estar lá dentro, é um representante da UFMS. Pode ser o Wesley, a professora Andréia, né? Não é o Tobias que vai estar lá dentro, mas é o representante da OAB, né? Não é o Flávio Cury que vai estar lá dentro, mas é o presidente da ACIP. Ou seja, entidades representativas de classe, pessoas que têm poder de decisão. Então, dentro dessa plenária, nós temos ali o quê? O prefeito, mais 3 secretários de pastas das mais importantes, o presidente da CIP. O presidente da CIP vai indicar mais 3 empresários que são associados e que possam contribuir. O Sindicato Rural de Paranaíba, que é uma entidade representativa de classe muito importante e que representa o setor agrícola, agropecuário, a OAB, o SEBRAE, né, a Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso do Sul, um representante dos profissionais liberais, ok? Um representante dos meios de comunicação aqui da nossa cidade, representante da UFMS, representante da UEMS. E uma vaga seria destinada às demais entidades, cujas entidades têm que estar devidamente listadas no Codepar, né? Vou dar um exemplo, a Igreja Católica, né? E aí, se você abre espaço para a Igreja Católica, tem que abrir espaço para outras igrejas, né? Que mais que eu poderia citar aqui? Um representante da APAI, por exemplo. Então, você não pode criar um conselho com 90 cadeiras, assim, até por causa da dificuldade. Você tem que criar um conselho enxuto, com entidades representativas e, principalmente, de pessoas que tomam decisões e que essas decisões impactam na nossa sociedade. Essa plenária, pessoal, então, assim, vamos pegar o caso da OAB, né? A OAB vai indicar um representante e um suplente, beleza? Se o representante não for para a reunião, vai o suplente. E eles podem se alternar, sendo que é direito a um voto só na reunião, porque é um representante.
Então, você tem ali o quê? Essas reuniões da plenária são reuniões mensais, e quem coordena esse conselho é um comitê gestor, que são 3 pessoas escolhidas dentro dessa plenária e que representam entidades. Então, um exemplo, vamos imaginar uma chapa aqui. Você tem o presidente da CIP como presidente do CODEPAR, o vice é o cara da UFMS e o secretário é um cara da OAB, por exemplo. Então, durante um ano, eles vão presidir os trabalhos do conselho, né? E muito importante colocar, não é remunerado. Quem faz parte da plenária, quem faz parte do comitê gestor, não recebe qualquer tipo de remuneração. E também não tem a dedicação exclusiva. O presidente da plenária, vamos dar um exemplo aqui, é o presidente da ACIP. Estou dando um exemplo aqui bem hipotético. Ele tem as suas funções para executar durante a semana. Então, o que ele vai fazer, na realidade, uma vez por semana? Fazer uma reunião com a equipe técnica, uma reunião bem objetiva do tipo, o que vocês estão fazendo essa semana? Quais serão os trabalhos? Em meia hora decide, ele vai fazer as coisas dele e a equipe técnica vai trabalhar a semana inteira em cima daquilo que foi discutido naquela reunião. E aí, uma vez por mês, a plenária se reúne para discutir os trabalhos que a equipe técnica desenvolveu durante aquele mês e para discutir o futuro da cidade. Essa equipe técnica contratada tem que ser uma equipe técnica extremamente qualificada. Não me entendo mal o que eu vou falar agora, mas não podemos colocar 10 estagiários lá dentro, né, pagando R$ 1.000 cada um. É preferível contratar um economista com doutorado e pagar 10 mil para esse cara. E contrata um estagiário, ou dá 9 mil para o cara e contrata um estagiário de 1.000. Entende? Então, vocês terem uma ideia, no Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, a chefe da equipe técnica é a professora Juliana Franco. E ela é doutora em economia, a tese dela foi premiada, inclusive, como a melhor tese de doutorado em economia do Brasil. Então, ela tem uma visão de planejamento econômico gigantesca. E, claro, para você colocar uma pessoa dessa para trabalhar exclusivamente para o município, você tem que pagar um salário que vá atrair para que a pessoa não utilize aquilo ali como trampolim. É um salário que ela olha para fora e fala, opa, eu não consigo coisa melhor, então eu tenho que me dedicar a isso daqui. Por isso que tem que ser uma pessoa com extrema qualificação, com extremo conhecimento técnico. Aqui eu tenho alguns conhecimentos básicos que essa pessoa precisa ter, que vai muito além do conhecimento técnico, mas precisa ter proatividade, precisa ser uma pessoa com resiliência, precisa ser uma pessoa que tenha capacidade de liderança, que tenha boa comunicação, ok? E que tenha uma dedicação exclusiva ao conselho. Como é que funcionaria a contratação dessa equipe técnica? Prova escrita, prova prática, entrevista, e essa entrevista a sociedade participa da sabatina. Tá? Então, um processo bem rígido, transparente e que tenha lisura. Não é uma coisa para assim, vou indicar o amigo do Wesley, vou indicar o amigo do Odirley para participar. O vereador tal vai indicar uma pessoa para fazer parte do conselho, para ganhar 9, 10 mil por mês. Não, senhor. Como é que funciona em outros lugares? Você faz um processo rígido de seleção, tem pré-requisitos, e muitas vezes o pré-requisito é mestrado, né, para você selecionar bem. Depois, o prefeito nomeia como cargo comissionado. Faz o processo de seleção, o prefeito nomeia como cargo comissionado. Nos lugares em que isso funciona, pessoal, olha que interessante. Vocês sabem que de uma campanha, de uma gestão para outra, muda todos os cargos comissionados, né? No caso específico do município de Maringá, são mais de 300 cargos comissionados. Por incrível que pareça, os únicos que permaneceram de uma gestão para outra foi justamente a equipe técnica do CODEM, porque eles estavam desenvolvendo o quê? O macroplan, o Maringá 2047. Então, você não pode mandar uma equipe embora e contratar outra. Os caras já começaram um trabalho. Então, você vai perder essa equipe? Não. Principalmente, são pessoas que não têm vínculos partidários, políticos partidários. Isso é uma coisa extremamente importante de ser colocado. Quem participa da plenária do conselho, que é essa instância aqui, com exceção do prefeito e dos secretários, os demais não podem ter vínculos partidários, porque aí você começa a ter uma mistura. Interesses políticos começam a sobressair aquilo que de fato interessa ao futuro do município. E aí nós temos essas câmaras técnicas, só para a gente agilizar, que na realidade reúne aquilo que há de mais importante. A gente fez uma pesquisa e concluiu que essas seriam as câmaras técnicas mais relevantes
tendo em vista as necessidades do nosso município. Se vocês olharem outros conselhos, como o caso aqui de Bauru, a Educação, Saúde e Planejamento Urbano, eles criaram as câmaras técnicas deles baseado naquilo que a cidade precisava. Então, nós temos que criar as nossas câmaras técnicas baseado naquilo que a gente precisa. E eu acredito que saúde, educação, infraestrutura urbana e desenvolvimento socioeconômico são os pontos mais importantes aí a ser atacado por um conselho de desenvolvimento especificamente para o caso de Paranaíba. Tá? Isso aqui eu vou pular, depois eu mostro, né? Não, vamos lá. Só para comparar, né, as câmaras técnicas em Manaus, Bauru, Goiânia, as falam assim, por que Paranaíba só tem 4? A grande questão Manaus é uma cidade de 2 milhões de habitantes. Então, eles podem ter uma equipe até maior, eles têm problemas diferentes dos nossos, a cidade é muito diferente da nossa. Então, a gente tem que entender o que eles fazem e adequar isso à nossa realidade. Tá? Bom, resultados esperados. Por que não a gente pensar num Paranaíba 2040? Fazer um planejamento estruturado, com equipe técnica, com pessoas técnicas mesmo, com conhecimento, e planejar esse Paranaíba 2040. Eu acho que uma das primeiras coisas a se fazer, na minha opinião, é entender o que essas cidades fizeram, conhecer os indicadores, criar metas. Um primeiro trabalho que eu faria dentro de um conselho de desenvolvimento é estudar as potencialidades econômicas do Paranaíba e, em cima disso, poder oferecer ao poder público, olha, essas aqui são as nossas potencialidades, isso aqui será uma mega tendência, é aqui que a gente tem que atacar. Então, é nesse contexto que o Conselho de Desenvolvimento, ele trabalharia. E é claro, se a gente pretende estimular o crescimento e o desenvolvimento econômico de Paranaíba, a primeira coisa é cuidar da infraestrutura, porque senão é como a gente construir um prédio e se esquecer de fazer as bases, né? Quando chegar no 4º andar, esse prédio cai. E aí você tem que começar tudo de novo. Então, a questão da infraestrutura urbana, gente, ela é básica. Ela é básica. Se fala muito em turismo, mas o turista ele gosta de vir e ver uma cidade bonita, arrumada, confortável, acolhedora. Então, a gente tem que cuidar desses detalhes, essa base, né? E aí, quando eu falo isso, eu estou me referindo também ao plano diretor do município, que tem que ser revisto, e eu acho que o conselho poderia fazer isso, né? Para que nós consigamos fazer a base do crescimento econômico da cidade. A partir dali, a gente pode começar a fazer outras coisas. Muito importante deixar claro, quem que vai executar os projetos elaborados pelo CODEPAR? Não poderia ser outro, o poder público. Quem executa, quem tem as máquinas, os equipamentos, quem tem o dinheiro, quem tem o lado político, é o poder público, não tem como fugir disso. Então, o Conselho, ele trabalha, ele elabora projetos, ele realiza estudos técnicos, e aí o poder público, em sinergia com a sociedade, começa a executar esses projetos. E, claro, cabe ao Conselho também fiscalizar se esses projetos estão sendo desenvolvidos, e aí falar com o prefeito, olha, por que isso aqui não está acontecendo? Não é para ir lá brigar com o prefeito e protestar, mas é sentar numa mesa e discutir, olha, por que esse projeto que a gente planejou não está indo para frente? E aí o prefeito vai justificar, olha, é por falta de recurso, é por causa da crise econômica, é por causa da pandemia, é por uma série de outras questões. Então, é muito importante a gente deixar um ponto claro aqui, não é nosso objetivo fiscalizar o dia a dia do prefeito, não é nosso objetivo, enfim, ele foi eleito para administrar a cidade. Então, o nosso intuito aqui não é criar partido de oposição, nem partido de situação, mas é contribuir com o desenvolvimento socioeconômico da cidade. E nós temos uma sociedade que, desde o primeiro momento que entendeu o projeto, se engajou nele. Eu acho que nós temos que aproveitar essa expertise das universidades aqui de Paranaíba, são 2, né, públicas, sem contar a questão da FIPAR também. Então, eu acho que é possível. Quando a gente olha Paranaíba, a localização geográfica, o fato de ser próximo de São Paulo, essas potencialidades econômicas que nós temos e que, a meu ver, estão adormecidas, eu acho que está na hora de acordar essa potencialidade nossa. Então, basicamente, pessoal, é isso que eu tenho a falar para vocês. Eu estou à disposição para questionamentos. Professor Wesley, se quiser conduzir, doravante. Beleza, Dirley. Só um comentário rápido, né? Que
voltei para Paranaíba faz 10 anos, né? E a gente percebe na política daqui, vocês sabem muito bem disso, que a política daqui é muito pessoalista, pessoal. As pessoas, a sociedade como um todo, elas brigam pelo candidato, elas não discutem projetos políticos, elas não discutem aquilo que os políticos planejam, pretendem fazer. Então, a ideia do Codepar também é quebrar essa cultura, de alguma forma, as pessoas acreditarem em personagens que são criados, né, que prometem tudo na campanha, e quando pega a casa, vamos dizer assim, arrombada, não consegue organizar a casa. Então, o Codepar é no sentido de alguma forma, profissionalizar a gestão pública. Se um gestor público percebe, entender que o propósito do Codepar, ele vai entender que ele vai ter um presente, que ele vai conseguir fazer uma gestão, ao mesmo tempo, planejada. Não adianta ele fazer uma coisa que a sociedade vai depois fazer igual o boi velho, bufar, né? É mais fácil ele fazer aquilo que a sociedade quer. Então, a sociedade, a partir desse projeto, vai apontar para ele. Então, a ideia desse projeto é colaborar. Agora, o grande desafio que nós temos é você direto e reto, é na pessoa do prefeito. Nós já conseguimos mobilizar, como o professor Odirley disse, várias entidades, apresentamos esse projeto na Câmara dos Vereadores, os vereadores entenderam o propósito desse projeto, eu já conversei com vários secretários, também entenderam, e nós fomos conversar com o Marco, e a gente entende que realmente fazia um pouco mais de um mês que ele estava na gestão e tem que colocar a casa em ordem, e ele ficou de nos receber possivelmente no mês que vem. Então, mês que vem a gente vai procurar ele novamente. E por que precisa do prefeito? Vocês estão percebendo que é um trabalho muito grande, é um trabalho que precisa pôr a mão na massa. O que acontece? Conforme o professor Odirley disse, não tem ninguém, por exemplo, na OAB, eu acho que não dá para falar assim, OAB, vai tirar um advogado aí para ficar 24 horas em volta do Codepar. Não dá para tirar alguém da UFMS, da UEMS, para ficar 24 horas em prol do Codepar. Por quê? Cada um tem a sua vida, cada um tem as suas obrigações laborais. É igual eu falei para o Odirley. Odirley, nós plantamos a semente. Eu não posso parar minha vida, minhas pesquisas, minhas aulas, e ficar 4 horas por dia, 5 horas por dia, 8 horas por dia em cima do Codepar. Então, agora o desafio é ter essa equipe técnica que vai conduzir esses trabalhos. E essa equipe técnica demanda dinheiro. É igual o professor Odirley disse. Contratar estagiário. A nossa ideia é contratar executivo. Não é contratar pessoas sem experiência, é contratar pessoas com alta expertise, que tenha capacidade de inteligência emocional, que saiba trabalhar em equipe, que saiba se comunicar, que tenha resiliência, que saiba tecnicamente programas avançados de informática, que é uma pessoa que vai conduzir todo esse trabalho. Então, agora, o próximo desafio é entender se a prefeitura vai apoiar, porque eu falo assim, até o Fábio Macedo comentou, a questão de conhecer o Codepar está aí. Existe material, existe vídeo, é só a pessoa buscar. Agora, o próximo desafio do Codepar é fazer com que a prefeitura abrace esse projeto. Ou alguma entidade civil, ou a Câmara dos Vereadores abrace esse projeto. Que maneira? Com recurso. Porque nós precisamos contratar, no mínimo, 2 profissionais. Eu falei na Câmara dos Vereadores, né? A gente precisaria em torno de 20 a 30 mil reais para contratar um economista e um administrador ou engenheiro de produção e também 2 estagiários para fazer o projeto rodar. Porque agora o próximo passo é começar os estudos, começar a colocar o Codepar em prática. Porque se a gente ficar só em reunião, só em discussão, as coisas não avançam.
E vai caindo no descrédito, conforme o Fábio Macedo falou. Então, agora, o próximo desafio nosso é sentar com o prefeito e ver qual é a dele, se ele vai nos apoiar ou não. A gente entende que agora realmente está pondo a casa em ordem, a gente entende esse tempo que ele pediu, mas lá na campanha ele assinou um documento que, junto com todos os outros candidatos, que participaria, que apoiaria o Codepar. Eu não sei se 20 mil reais para uma Câmara de Vereadores ou 20 mil reais para uma prefeitura, eu não sei se vai quebrar uma prefeitura. Da forma como acontece a contratação, a indicação de cargo de confiança, por que não? Dá 2 cargos de confiança para o Codepar. Não é difícil. A lei, vocês são advogados aí, é possível fazer isso legalmente. Então, assim, uma coisa que eu queria deixar bem claro, só para me finalizar. O Codepar não é político. O dia que for político, tiver tendências políticas, eu e o Odirley, nós vamos barrar o projeto, nós vamos cair fora. A UFMS cai fora, a gente não quer esse viés político, porque experiências de conselhos que tiveram contaminação política aqui em Paranaíba naufragaram, então não vai ter esse viés político. Segundo, o Codepar é técnico, não vai ter gente, mas fulano, acabou, é profissional. Vai ser gente com expertise, com mestrado para cima. E segundo, é planejamento. Se a gente não planeja nem nossa vida, como é que eu quero planejar uma empresa? Eu quero planejar uma cidade. Então, a ideia é planejar a cidade. Então, o conceito básico do Codepar é esse. E se alguém tiver pergunta, o Marquinhos levantou a mão aí. O Tobias está na frente, hein, Tobias? Com a palavra, depois o Marcos, em seguida. Conselheiro, eu vou tomar sua frente aqui, rapidinho. Não, eu quero só manifestar o apoio perante os colegas, né, que é uma classe muito forte aqui em Paranaíba, manifestar o apoio, e eu fiz umas anotações aqui, que, na verdade, o prefeito e os vereadores têm que entender que isso não é um gasto, né, é um investimento, que pode ser trabalhado até com projetos que a gente sabe que tem do governo federal e que a gente às vezes perde por falta de projeto mesmo. Outra coisa, o Fábio Macedo deu uma ideia, e eu quero passar para vocês aqui, que a Câmara Municipal tem dinheiro de sobra também, né? E eu passei para o presidente da Câmara, o vereador Dollar, e ele falou que iria levar os demais vereadores, de às vezes dividir as despesas, né? E facilitar essa implementação. Trazendo aqui para nós, advogados, a gente sabe que a gestão hoje de um escritório de advocacia é, às vezes, até mais importante que o conhecimento técnico do profissional. Então, se você tem uma gestão qualificada num escritório, um programa de gestão, você toca um escritório aí com 1000 processos e sem dificuldade. Agora a gente imagina uma prefeitura municipal com 2.000 funcionários, com várias frentes, né? A importância de ter uma gestão técnica e qualificada. Eu chamo meus colegas para a gente participar, e o dia que tiver a reunião na prefeitura, a gente fazer quórum, se o professor Odirley, professor Wesley nos permitir, e junto, lembrando sempre da nossa isenção política. Não quer defender prefeito A, ex-prefeito, ou vereador A ou B. Tem que ser isento. Até no grupo lá da Codepar, houve alguns comentários políticos, eu acho que tem que ser barrado para não contaminar e manifestar e ratificar o meu apoio. O nosso apoio, eu acho que de modo em geral, né, Marquinhos? Vou passar a palavra para o nosso conselheiro, que está muito engajado também nessa implementação, e é uma pessoa que tem força para ajudar nós também. Vai lá, Marquinhos, um abraço a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Obrigado, professores, pela explanação do projeto. Nosso intuito é
levar mesmo, explicar o que tem de mais no projeto, o que não tem de menos, o que tem de menos, e aí a gente fica muito feliz em ver que o Marcelo Facim está acompanhando a reunião, assim como o próprio Sindolei e o Renato está em todas elas aí, que são pessoas que estão voltadas aí à administração e querem, almejam cargos públicos aí no nosso executivo. Parabéns a todos por se dispor a estar aqui hoje conosco, tá? Obrigado aos colegas advogados que se interessaram pelo assunto, e só sendo bem breve mesmo, e o porquê de nós estarmos pedindo aí, e já nós vamos de escritório a escritório também, para levar a informação desse projeto, é que nós temos o costume de gestão de 4 anos na nossa cidade, né? Vem um prefeito que tem um formato de gestão, e ele foca naquela gestão, e ele está correto, né? Ele não está errado, é a identidade dele, é a marca dele na cidade. Mas ele vem com 4 anos dele, ele sai, às vezes ele não se reelege, vem uma outra gestão com a outra marca, uma outra impressão, e alguns projetos que iniciaram na gestão passada, acaba não propagando para os da frente. A exemplo é a Ruth Marcela, está aqui acompanhando nós também. A Ruth teve uma participação muito grande, muito forte na nossa cidade, na Secretaria de Cultura. E esse trabalho não foi propagado nas demais gestões, né? E o que o Conselho vem? O Conselho vem para dar algumas diretrizes, alguns apontamentos de forma técnica e embasada de qual caminho a cidade deve seguir. Este é o caminho que Paranaíba vai adotar? Então quais investimentos, em quais áreas nós vamos poder trabalhar e trazer projetos científicos nesse sentido de crescimento. Os prefeitos vão embora de seus partidos, suas gestões, suas identidades, forma de trabalhar, mas aquele esqueleto, aquela base vai ficar e vai ser utilizada pelo próximo que vier, e aqueles projetos que foram desenvolvidos pelo Conselho vai continuar e vão ser eternizados, né? Então, eu acredito que, num primeiro momento, como nós em outras reuniões nós ouvimos lá, que o prefeito fica com medo, ou talvez o gestor público fica com medo, porque como é que é? É outra pessoa que vai administrar por ele? Não, pelo contrário, quem vai administrar e quem administra é o prefeito, né? Inclusive, aquele que lançar, que organizar o conselho dentro da nossa cidade, é o que vai levar isso para o resto da vida, né? A camisa de quem foi aquele que fundou o conselho na cidade. Então, seria interessante que o poder público, em especial o nosso executivo, tomasse corpo e fosse atrás de providenciar isso mesmo. Seria uma equipe técnica para estar dando diretrizes e direções para anos, né, de futuro, e não de momento, de gestão, como tem sido feito ano a ano, gestão por gestão, como nós temos visto. Então, obrigado, eu moro aqui, não tenho interesse de ir embora, acho que boa parte dos que estão assistindo também pensa dessa maneira, além de morar em Paranaíba, quer ficar aqui, as raízes são daqui, quer que a cidade cresça. O Wesley disse que a cidade cresceu nos últimos anos, cresceu, de fato, nossa cidade cresceu, aumentou, mas nós vimos que a cidade cresce em gestões, né? Vem uma gestão com um formato, muda totalmente a outra gestão e acaba apagando, deixando de lado aquilo que era importante da outra gestão. E o interessante do projeto e do conselho é que ele é desvinculado da administração, né? Ele é assim como na outra reunião do Silvio Barros aqui, e o Fábio Macedo sempre gosta de fazer essa perguntação após a reunião, e é interessante que a pessoa que quer fazer parte do conselho, a pessoa que faz parte do conselho, que quer se candidatar, ela tem que se desvincular do conselho, por completo. Inclusive, até desfiliar de partidos, que é interessante para nós, para ter essa liberdade, essa autonomia e essa credibilidade. Conclamo a todos que estão nos vendo aí, para falar com um colega, falar com outro. Nós vamos passar no grupo da ordem, agora que nós tivemos as explanações dos professores, esses resuminhos que eles passaram, ou a cópia, ou o esqueleto do próprio projeto em si, para vocês tomarem conhecimento e levar para casa, levar para o seu amigo,
vá para a sauna da bebê, para o bar, para qualquer lugar, nós discutamos, passamos a discutir essa possibilidade de implantação desse conselho, que eu até discordo, Wesley, sei que é claro que pode cair no esquecimento ou banalizar, uma vez que nós não dermos um passo à frente de estar concretizando, mas isso é um sonho, um sonho ou um projeto de realidade. Se não for para esse ano, que seja o ano que vem, como nós já discutimos em outras oportunidades, se nesse momento o poder público não engajar, não querer que isso se vincule à pauta financeira do município, então nós vamos aí, lutemos de uma forma que o nosso projeto, que o próprio estatuto aí venha viabilizar verba de outros setores, para que nós possamos, de fato, trazer essa possibilidade para Paranaíba, para que a gente possa direcionar a cidade para um caminho que todos nós vamos pautar. Amanhã, Sindolei assume como prefeito, né, Sindolei? E assumindo como prefeito, vai ter lá esqueleto que ele vai utilizar, o Renato, na próxima gestão, assume também como prefeito, vai ter aquele esqueleto e dá continuidade em alguns projetos que o Sindolei já aplicou, apresentou na gestão dele, e vai dar seguimento nos projetos advindos do Conselho. Então, eu já estou sendo prolixo, já repetindo as coisas que eu já disse. Obrigado a todos, obrigado mesmo por terem participado. Um forte abraço, obrigado, professores, por dispor do tempo de vocês para estar trazendo essa informação para a gente. Deixa eu só fazer um comentário rápido, Wesley, e aí eu queria passar a palavra aí, se alguém quiser se inscrever, clica aí no levantar a mão, para a gente saber aí a ordem, tá? É uma coisa muito importante, o que a gente precisa aí do prefeito na realidade? Acho que a primeira coisa é entender cada vírgula do projeto e entender que aquilo ali não é um partido de oposição a ele, nem um partido de situação. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Segundo, a gente precisa do apoio político dele. Eu acho que na hora que o prefeito encampar essa ideia do conselho, naturalmente os vereadores indecisos vão atrás, empresários indecisos vão atrás. Eu acho que esse apoio político do prefeito é extremamente importante. Comentei ontem com um amigo, não adianta nada a gente forçar a barra, mandar um projeto de lei para a Câmara e vai chegar no prefeito e vai barrar o projeto, se ele não tiver engajado no mesmo. E a Câmara não vai derrubar o veto do prefeito, né, no projeto desse, creio eu. Então, entender o projeto, dar o apoio político e os recursos, eu acho que é muito importante. A figura do prefeito, e eu me coloco no lugar dele, né, o prefeito não tem tempo para ficar pensando em projetos de futuro e também não tem tempo para ficar uma vez por mês indo numa reunião de Codepar. Eu entendo isso. Nos lugares em que funciona, o prefeito vai em 20% das reuniões. Só que aí vai da sensibilidade do presidente do Codepar, ou do Conselho de Desenvolvimento, para que, quando o prefeito for para a reunião, elaborar uma pauta mais robusta, né, mais produtiva, né? Não vai chamar o prefeito para uma reunião para discutir alterações no regulamento do Conselho, né? O prefeito tem mais o que fazer. Então, nesse sentido aí que a gente tem que levar em conta. E o prefeito, ele dentro da estrutura organizacional ali do Codepar, ele é o presidente de honra do Conselho. Então, sempre quando ele for para as reuniões, ele, juntamente com o presidente do Codepar, do Conselho de Desenvolvimento, vai presidir as reuniões, vai manifestar suas opiniões, até porque ele tem uma visão dos recursos muito mais apurada que qualquer um dentro daquela plenária ali. Então, o prefeito, ele é o presidente de honra, ele vai trabalhar em sinergia com o poder público, e aquela coisa, ele precisa ser o líder desse processo também. O que um líder faz? Estimula a pessoa a fazer. Então, é nesse contexto aí que eu acho que o prefeito teria muito menos trabalho, porque a gente está vendo a nossa cidade tão engajada, com vontade de fazer, e com equipe técnica. Eu acho que é mais um processo de você liderar mesmo, acompanhar, do que se envolver integralmente. É assim que funciona em outros lugares. Eu acho que é essa tranquilidade que eu acredito que a gente tem que passar para o prefeito. Não é um partido de oposição, não é um partido de situação, é um projeto bacana que vai dar certo, né? Não é porque funcionou em Maringá, não vai funcionar aqui. Qual o problema? Até um jogador de um time pequeno que se inspira no Cristiano Ronaldo, no Neymar, por que não? Ele vai se inspirar no jogador do time dele, que joga a mesma coisa que ele? Não. Então, a gente tem que pegar esses grandes exemplos e adequar a nossa realidade, né? É isso que eu tinha para falar. Vou passar a palavra para quem está na frente aí. A Tânia. César. Tânia, por gentileza. Bom dia a todos.
Quero parabenizar pela excelente ideia, realmente acho que o Paraná estava precisando disso, né? Acho que se formar uma comissão bem forte, a gente vai conseguir os objetivos previstos. Ultimamente, eu até fiz uma pesquisa sobre esse assunto, porque é um tema que me interessa muito. E já vi diversas cidades que têm funcionado, né? Basta só não ficar atrelado às questões políticas, e sim às questões sociais. Eu vejo que o projeto tem esse objetivo, né? Não se atrelar às questões políticas nem aos interesses pessoais. Isso é muito importante. Eu fico muito feliz de poder participar dessa reunião e de ver que tem pessoas que realmente se importam com Paranaíba. Obrigado, Tânia. César, por gentileza. Só gostaria de agradecer por ter chegado agora, né? Estava ocupado, consegui entrar só agora, mas parabenizar os idealizadores aí do projeto e dizer que estou à disposição para participar e contribuir na medida do possível com a criação e a fomentação de tudo que for preciso aí para o desenvolvimento, sim, do nosso município, da nossa cidade aí, juntamente aí com os colegas aí também, advogados e a sociedade civil organizada em geral. Então, pode contar comigo aí no que for preciso. Quero ser parceiro, quero ajudar, quero contribuir com um pouco de conhecimento que eu tenho, mas acredito que posso contribuir também com todos aí do Conselho. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado por participar aqui junto com vocês. Obrigado, César. Passar a palavra agora para o advogado e administrador, meu amigo Francis, está lá junto com o Sindolei. Francis? Tudo bem, professor? Como é que o senhor está? Está caminhando para ser contador. Eu fui aluno do senhor, então é muito... Fui aluno do professor Wesley, então tenho uma grande admiração por ele e não esperava algo diferente. Fui aluno do Odirley também no MBA. Enfim, o que eu queria conversar é o seguinte. Há previsão de se abrir e começar o Codepar, então, esse ano. Uma coisa que nós deveríamos conversar entre os advogados, também vocês, é porque agora, a partir de maio, o Bolsonaro sancionou a lei do auxílio emergencial com diversas contrapartidas financeiras dos municípios. E uma das contrapartidas é a não criação de despesas. E o leque é muito grande e se faz muitos exercícios de raciocínio para se evitar aumento de gastos. Algumas coisas passam, tipo aumento de salário, vira inflação, enfim. Mas, provavelmente, pode-se esbarrar a criação, por exemplo, de despesa, pagamento de funcionário, com base nessa lei promulgada em maio de 2020, que pode perdurar até 2021, que pode fazer com que perca-se um ano inteiro. Então, professor, já é algo para se reunir, acho que, inclusive, com o pessoal que é advogado, a procuradoria, e achar uma solução para esse problema, porque provavelmente pode ser uma das justificativas da prefeitura, por exemplo, não querer, ou tanto a Câmara não querer por criar despesas novas, enfim, tá? É só uma ideia que eu acho que poderia ser debatida entre nós para evitar esse problema mais tarde. Bem lembrado, Francis. Então, a OAB vai ser parceira nesse aspecto para verificar o aspecto legal, né, do que pode ser feito, que não pode ser feito dentro de um projeto de lei, dentro das ações do Codepar. Bem lembrado. Odirley. Pois não. Alguém tem alguma colocação a fazer? Eu vou passar a palavra para o professor Odirley, então, fazer as colocações finais. Bom, pessoal, o que tinha a dizer a respeito desse projeto, basicamente, eu expuso aí, né? A gente está se colocando à disposição para contribuir realmente com o processo de desenvolvimento da cidade, o professor Wesley aí na área da administração, eu na área da economia,
eu acho que cada um tem um pouquinho a contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade. Acho que todos aí têm anos e anos de estudo, experiência de vida, e cada um é detentor de um saber. Acho que ninguém sabe mais do que ninguém. Acho que cada um, nós sabemos diferentes. É só isso, né? É nesse sentido que a gente pode contribuir com o desenvolvimento dessa cidade. Eu, assim, costumo brincar dizendo que eu não tenho lugar fixo para viver. Eu nasci em Santa Catarina, morei no Mato Grosso, morei no Paraná, morei no Mato Grosso do Sul, e eu vi muitas cidades se desenvolverem. Morei em Sorriso por quase 15 anos, e Sorriso era uma cidade que era metade Paranaíba, e hoje tem mais de 100 mil habitantes, extremamente desenvolvido por conta do agronegócio. Quando fui para Maringá, nos anos 2000, não era tudo aquilo que é hoje, e eu vi como que a cidade se desenvolveu. A cidade que eu nasci até hoje não se desenvolveu por uma série de fatores. Extensão territorial pequena, relevo acidentado, montanhoso, então, e numa região extremamente pobre de Santa Catarina, que é o extremo oeste, então ali realmente é complicado o desenvolvimento. Agora, quando eu olho Paranaíba, no centro do Brasil, com um relevo favorável ao agronegócio, com uma extensão territorial que é 1,5 vezes maior que Lucas do Rio Verde, que é uma potência do agronegócio em Sorriso, e no Mato Grosso, que é próximo de Sorriso. Quando eu vejo 2 universidades públicas aqui na cidade, né, clima favorável à questão do agronegócio, localização, infraestrutura, eu acho que o que está faltando realmente é a gente trabalhar nessa questão da infraestrutura, essa visão de futuro. É a única coisa que está faltando para a gente deslanchar, porque o relevo e a localização geográfica, ao meu ver, são muito generosos a Paranaíba. Então, potencial econômico tem. Se a gente parar para pensar, a Paranaíba está em cima de um trevo, né? Aqui você vai para Goiás, vai para Minas, vai para o Mato Grosso, vai para São Paulo, vai para Campo Grande. Então, o potencial econômico existe, eu acredito nele, e eu estou aí para contribuir com o desenvolvimento da cidade, assim como os senhores. Agradeço aí pela reunião. Se alguém quiser fazer mais alguma consideração, fiquem à vontade. Pode encerrar, Wes, se você quiser. Pessoal, bom dia a todos. Então, muito obrigado. E é isso aí, a gente vai trabalhando, discutindo e, quem sabe, nos próximos meses, a gente consegue, de fato, implementar esse Codepar aqui. Bom dia a todos. Um abraço, bom dia a todos, excelente quarta-feira. Um abraço, até logo.